Eu me chamo Lucilene dos Santos de Almeida, tenho 51 anos, sou mãe de 4 filhos e trabalho como diarista há 15 anos. Eu sou Elisângela Marini Brasil, tenho 46 anos, sou mãe de 3 filhas. Eu trabalho como empregada doméstica há 21 anos. De acordo com um levantamento divulgado recentemente, o emprego doméstico é a fonte de renda de mais de 6,4 milhões de brasileiros, em sua maioria mulheres. É o caso da Lucilene e da Elisângela. Ambas encontraram no trabalho doméstico uma forma de conseguir sua independência financeira e realizar seus sonhos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Uma homenagem hoje ao Dia do Trabalhador, tá? Vamos direcionar o nosso conteúdo para uma categoria que há muitos anos, né, não vinham tendo seus direitos reconhecidos, direitos até básicos, né, direito do trabalhador. Tendo em vista que o seletista ele tinha o seu direito 13º, férias, despedida arbitrária da mulher que engravida e muitos outros, né? E essa categoria não tinha. Então, apesar da Constituição lá em 88 reconhecer o trabalho doméstico, trouxe algumas proteções, mas já deixou a desejar. Então necessitou de lei para regulamentar o trabalho dessa categoria, que é uma categoria importante, uma categoria que faz e acontece no nosso país, né? Então foram muitos anos de que o legislador deixou a desejar, né, com relação a esses trabalhadores, e que agora, né, depois do advento da Lei 150 de 2015, né, foi reconhecido, foi regulamentado, e eu vou trazer para vocês aqui um pouco, né, dos requisitos do trabalhador doméstico e um pouco dos direitos, não todos, mas o básico para que você entenda, você, pessoa comum, que muitas das vezes desconhece esses direitos, você trabalhador, você empregador também, né, que talvez desconheça, você vai estar um pouco antenado a partir de agora com o nosso material. Então vamos partir para o que interessa, tá? Vamos aqui pelo nosso slide, tá? Eu vou sumir da tela, vocês vão me acompanhando daí de longe. Vamos nessa. Ok, então a Lei Complementar 150 de 2015 não é uma lei antiga, é uma lei um tanto quanto moderna, nova, né? Aí uns 2015, poucos anos, veio tratando da regulamentação, tá, dessa categoria. Né? Por que eu digo a conquista? Né? A conquista porque a gente sabe como foi esses anos todos, né? Anos pretéritos que ficaram para trás aí, como que era o trabalho dessas pessoas, né? O trabalho tinha gente, inclusive, que trabalhava análogo a escravo, né? Então, o empregador trazia para dentro de casa, né, aquela senhora, aquele senhor, muitas das vezes longe da família, por necessidade mesmo, a pessoa acabava ficando na casa do patrão, e ali a pessoa fazia de tudo um pouco, né? Não era só a cozinheira, não era só a babá, fazia de tudo um pouco, né? E com o tempo, essas pessoas elas foram encaradas como parte da família até, viajava junto, e uma série de fatores, né? E que a lei ela trouxe a regulamentação, vetou muitas coisas, trouxe, né, o reconhecimento,
e agora o empregador ele tem que se virar nos 30 para pagar os direitos do seu empregado, né? Tem muita coisa que muitas das vezes o empregador desconhece, né? Às vezes quando vem uma demanda judicial, aí é que ele se atenta, aí é que ele corre atrás para resolver, né? Acaba pagando um preço alto, muitas das vezes até por desconhecer que aquilo ali é um direito do seu empregado, tá? Então vamos tratar aqui rapidamente, de forma objetiva, para que a gente não perca muito tempo, tá? Então, para você ser um trabalhador doméstico, né, se encarar e ser reconhecido, ter a proteção dessa nova norma, então você tem que se adequar a esse rol básico, né, que deixa ali escancarado que você é um trabalhador doméstico, né? Então, primeiramente, você tem que ter. Deixa eu escolher uma cor aqui. Tá? Rosa não, vou botar um vermelho aqui, né? Ok. Vou apagar aqui. Ok. Então, tem alguns requisitos que você tem que cumprir, né? Eu sou trabalhador doméstico, tá? Será que eu sou ou eu sou um trabalhador comum? Será que eu sou protegido pela CLT ou sou protegido pela Lei Complementar 150? Não quer dizer que a CLT não proteja, a CLT também protege. A lei complementar ela veio dando um algo a mais, que não tinha previsão na CLT. Então, para essa categoria. Tá? Mas a CLT ela também já trata de muitos casos, de muitos assuntos relativos ao trabalho doméstico. Né? Mas essa lei ela trouxe, ela foi e trouxe a miúde. Ela foi aonde a CLT não alcançou. Tá? Então é dessa forma. Tá? Então, primeiramente, eu coloquei aqui subordinação, tá? Então, tem que haver uma subordinação. Você tem que estar subordinado ao seu empregador, ao seu patrão, né? Ele que vai dar as regras ali, botar as cartas na mesa, como é que vai ser o seu trabalho, né? Então, há uma subordinação, há uma onerosidade, né? Existe, então você recebe salário para isso, tá? Então, no mínimo ali, né? Um salário mínimo, né? Pelo menos o salário mínimo vigente no país é o que você vai ganhar, tá? Então tem que ser oneroso, tem que ter a subordinação, tem que ter o patrão. Idade, tá? Então a lei trouxe, né, teve a preocupação de trazer esse item, idade de 18 anos. Por quê? Há tempos atrás, né, o que acontecia? A senhora, a mãe de família, às vezes não tinha com que deixar a sua adolescente, sua filha de 16, 17 anos, e ela levava essa mocinha para a casa do patrão. E lá, né, a adolescente, ela fazia os afazeres junto com a mãe dela. Ela trabalhava. Mas será que ela recebia por isso? Claro que não. Né? Claro que não. E não é somente uma proteção do trabalho infantil, do trabalho. é, a proibição do trabalho ao menor de 18 anos. Até porque o menor aprendiz pode, até com 14 anos, começar a trabalhar, o menor aprendiz. Por que ele trouxe essa vedação? Por quê? Porque o trabalho doméstico é um trabalho, sem dizer que vai estar na casa de pessoas estranhas, né? Pode haver, dentre outras coisas, né, que a gente sabe, né, o assédio, pode acontecer coisas inimagináveis, tá? Então, por isso, ela trouxe, a norma trouxe especificando, tem que ser maior de 18 anos e pronto, tá? Não quero saber de adolescente, de menor de idade, trabalhando dentro da casa de pessoas estranhas, tá? Então, ela trouxe essa vedação, tá? Que fique muito bem claro, tá? E a destinação, tá? Você tem que estar trabalhando, ou você trabalha para uma pessoa física, ou você vai trabalhar para uma família, tá? Ou uma família, tá? Aqui a letra aqui não fica muito legal, porque eu escrevo aqui com o mouse. Ok, tá? A destinação, ou você trabalha para uma pessoa física, ou você trabalha para uma família. Vai trabalhar para uma empresa? Aí já deixa de ser trabalho doméstico, tá? Tem que ter habitualidade, tá? No mínimo, você tem que ir trabalhar 3 vezes na semana, tá? 3 vezes na semana, tá? Então é
é mais de 2 vezes, tá? Então, o correto é mais de 2 vezes. Tá? Então, tem que haver habitualidade. Ou você vai trabalhar de segunda, terça e quinta, segunda, quarta e sexta. Você tem uma habitualidade para você ir trabalhar na casa do seu patrão. Então, toda semana você trabalha naquele período. Tá? Eu vou segunda, vou na quinta e vou na sexta. Você está se enquadrando como trabalhador doméstico, tá? E qual o ambiente? É um ambiente empresarial? Não, você tem que trabalhar no ambiente residencial, tá? Então, tem que haver essa diferença, tá? Então, tem que ser residência, tá? Então, o trabalho doméstico ele tem que ser praticado dentro de uma residência, tem que ser para uma pessoa física ou uma família, tem que ser assalariado, tem que ter a habitualidade de pelo menos mais de 2 vezes por semana e a finalidade, tá? Não tem que ter fins lucrativos, tá? Então, vou escrever aqui só lucro, tá? Mas não pode haver, tá? Lucro. Não tem fins lucrativos. Era outra coisa que eu escrevi aqui. Tá? Vou botar aqui um não. Não pode ter fins lucrativos. Tá? Ok, então não pode haver fins lucrativos. Então, se você trabalha na casa de um patrão, numa chácara, que ele aluga lá por temporada, final de semana, então tem fins lucrativos. O fim lucrativo não é do empregado, é do empregador, tá? Lucrativo você tem, você vai ter, você é assalariado, você está lá ganhando seu salário. Então tem onerosidade, então tem lucro, tá? Então você recebe seu salário, não é pela parte do funcionário, é por parte do empregador, tá? Então o empregador está ganhando alguma coisa em cima, então deixa de ser um trabalho doméstico. Ah, tá lá, a dona Maria faz 3 bolos por semana lá e o empregador pega aquele bolo e vai vender na rua. Então deixa de ser trabalho doméstico e você passa a ser trabalhador comum, né? Você já passa a ser protegido pela CLT e não pela lei que normatiza o trabalho doméstico, tá ok? Então, tá? Não tem coisa básica, tá? Ter uma subordinação, tá? Você tem que ser subordinado a alguém, né? O patrão tem que ser oneroso, você tem que receber o seu salário, no mínimo 18 anos, tá? Ou você trabalha para pessoa física ou você trabalha para família. No mínimo, tá? Aliás, mais de 2 vezes por semana, ok? E tem que ter a habitualidade, né? E tem que ser num ambiente residencial, sem fim lucrativo. Então, quando você se enquadra nesse rol, você pode dizer que você é um trabalhador doméstico. Tudo bem? Então, aqui é um requisito básico e que muitas das vezes as pessoas desconhecem. Até mesmo o patrão desconhece esses requisitos, tá? E que isso aqui gera direito. Tudo bem? E os direitos? Tá? Então, direitos. Um pouco do direito, tá? Não todos aqui, eu não vou, tá? Mas é o básico, que aqui você tenha um entendimento. Tá? Então, jornada de trabalho e registro. Tá? Então, o empregado ele tem direito, tá? Às suas 8 horas diária ou 44, né? 44 semanal, podendo pactuar, tá? Da jornada, podendo pactuar, isso aqui é uma barra, tá? Da jornada de 12 por 36, tá? Então, 8 horas por dia, 44 horas semanal. Posso trabalhar na 12 por 36? Pode, a lei ela te ampara, porém aqui tem um detalhe, tem que ter um acordo entre você e seu empregador. Tudo bem? Se tem acordo entre você e o empregador, você trabalhar nessa jornada, tudo bem, tá tranquilo. A lei ela te dá esse amparo, ok? E quanto aos adicionais, né? Então você tem direito ao adicional noturno. Então você tem o adicional noturno de quanto? 20%.
tá? Aqui ficou horrível. Tá? 20% da jornada diurna. Você tem também direito, né, ao adicional de acompanhamento. Tá? Vou botar aqui abreviado. Acompanhamento de quanto? De 20% da hora trabalhada. Tá? Então, esse aqui é um direito do empregado doméstico. Vai viajar com a família? Vai ter que levar a babá junto, Gustavo Lima, Amado Batista não, Gustavo Lima, Alok, né, esses artistas aí que sempre estão com as babás junto com os filhos, tem que pagar os 25% da hora trabalhada. Se está trabalhando à noite, 20% da jornada diurna. Tá? E quanto às horas extras? Tá? Tem um detalhe aqui importante das horas extras, né? Hora extra é ter um cálculo muito maluco que ser feito, né? Que eu não vou aqui fazer para vocês, tá? Tem um cálculo aí de porcentagem de horas, multiplica por 220, aí eu posso fazer isso numa outra live, numa outra oportunidade, tá? Mas aqui eu quero tratar sobre essas 40 primeiras horas iniciais trabalhadas, tá? Essas primeiras 40 horas trabalhadas, ela tem que ser paga no mês que você trabalhou, tá? Então, você recebe de imediato. E que sai em dinheiro, né? Tem entendimento que você tem que receber em dinheiro. Então, você recebe no primeiro mês que você trabalhou, essas 40 primeiras horas. A partir daí, ela pode entrar no banco de dados, tá? Um banco de horas, né, que chamam, né? Mas as 40 primeiras você já recebe de imediato, naquele mês que você trabalhou, tudo bem? FGTS e a multa do FGTS, tá? Vou tratar no slide um pouquinho à frente, tá? E o seguro-desemprego, tá? Aqui você tem um seguro-desemprego um pouco diferente do pessoal da CLT, tá? Então aqui é uma distorção que a lei trouxe, tá? E dando direito somente a 3 parcelas do seguro-desemprego, não 5, como é o normal, tá? E aqui você tem que cumprir uma regra, tá? Você tem que ter trabalhado no mínimo 15 meses, tá? Para que você possa ter direito de receber o seu seguro-desemprego, as 3 parcelas, tá? Então tem que ter 15 meses trabalhado com contribuição, né? 15 meses de contribuição para você ter direito, quando você for demitido sem justa causa, receber a sua parcela de 3 parcelas do seguro-desemprego, correto? Então, ele trouxe também aqui um seguro por acidente de serviço, né? O seguro acidente de serviço o seguro de acidente de serviço é 0,8%, tá? O cálculo, o que é recolhido, que você tem direito, 0,8%. Esse aqui é só para fim de informação, tá? O seu seguro-desemprego aqui, que eu trouxe, que é o mais importante, tá? Fique sabendo que você tem direito também ao seguro acidente de serviço, tá? Aqui o seguro-desemprego ele veio distorcido, não sei porquê, né? Mas o legislador trouxe dessa forma, é o que está na lei, tá? Poderia ter vindo, né? Receber seus 5 parcelas como todos os trabalhadores, tá? Para você ver que ainda tem alguma coisa a ser corrigida, né? Com certeza, tá? E aí eu vou tratar um pouquinho do recolhimento do FGTS, tá? Então, o recolhimento do FGTS, só para fins de conhecimento, tá? Então, você tem o recolhimento de 2 vezes. O patrão ele faz 2 recolhimentos mensal, é o correto, tá? Se ele não fizer isso, ele paga os 40% da multa lá no final, quando houver uma demissão sem justa causa, tá? Mas o que a lei trouxe? A lei trouxe que o patrão ele vai fazer 2 recolhimentos, um de 8% e um de 3,2% a título de multa de FGTS. Então aqui você tem 8% que vai para uma conta, né? Vai para uma conta
principal, que eles chamam, onde o trabalhador, o que ele faz? Conta principal. Ele vai, vou comprar minha casa, vou comprar minha residência, né? Vou comprar meu imóvel. Ele pode sacar os 8%, o dinheiro que tiver lá, o que tiver lá de total. Houve uma calamidade pública, houve situação da pandemia, que nem aconteceu no passado. Autorizaram a que o trabalhador fizesse o saque do FGTS. Ok, tudo bem, né? Ele vai meter a mão no qual? Nos 8%. Ele vai pegar esses 3,2% do que está lá? Não, tá? Então aqui, se vou comprar meu imóvel, se for comprar, então o trabalhador ele vai lá e faz o saque, tá? E nas situações específicas para isso, ele vai lá e vai sacar. O empregador ele está recolhendo os 8% e está recolhendo os 3,2%, que é a título de multa do FGTS. Que a multa do FGTS, senhores, é 40%. Tá? Isso aqui é multa. Tá? É multa se ele não pagar, se ele não está recolhendo esses 3,2% mensal, se ele demitir o seu empregado sem justa causa, ele vai ter que pagar os 40% de uma tacada só, de uma vez só. Tá? Então, o empregado, ele foi demitido sem justa causa, ele vai receber esse valor aqui, vai ser colocado lá na sua conta principal e você vai fazer o saque. E você vai fazer o saque total do valor. Tá? Isso se a demissão foi por iniciativa do empregador, se foi sem justa causa, teve ali alguma arbitrariedade. A senhora engravidou, inclusive a lei, eu esqueci de falar lá atrás, mas a lei também trouxe essa proteção, tá? Quando a mulher ela engravida, né, ela tem a sua estabilidade temporária garantida, né? É uma estabilidade enquanto ela estiver naquela situação, ok? Então, eu esqueci de falar ali atrás, mas é uma proteção também que a lei trouxe, tá? Então, trouxe, voltando para cá, então, se a demissão foi sem justa causa, teve algum motivo ali que o patrão, né, resolveu fazer e não teve causa para aquilo, então você vai ter direito de receber esses 3,2% que está lá depositado na sua conta reservada. É uma conta separada, tá? Essa conta que o patrão coloca esses 3,2% aqui, que é recolhido, ele vai para uma conta, fica separada desse valor aqui. Essa aqui está numa conta principal. Foi demitido e sem justa causa, o valor vai ser depositado lá na sua conta principal e você vai fazer o saque total, tá? Aí aqui você faz o saque total de tudo que você tem com relação a FGTS. Se a demissão foi com justa causa, aí aqui não. Aqui o que acontece? Esse valor que estava depositado, ele volta para o patrão. Tá? Então é isso. Se foi com justa causa, o valor dos 3,2% a título de multa do FGTS volta para o patrão. Se foi sem justa causa, o valor é depositado na sua conta principal e o empregado, o funcionário, o trabalhador vai lá e saca na totalidade. Tudo bem? Então, só para você ter uma noção de como é feito o seu recolhimento do FGTS e como que funciona, tá? Aqui, pessoal, eu finalizo, tá? É um conteúdo curto, tá? Eu fiz esse conteúdo aqui para homenagear hoje o Dia do Trabalhador, direcionando esse conteúdo aos trabalhadores domésticos, tá? E que, né, um conhecimento básico, simples, mas que muita gente desconhece, eu tenho certeza disso. Pouca gente sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres. O patrão, muitas das vezes, quer ter um empregado, mas ele não sabe o que ele tem que pagar, quais são os deveres que ele tem que cumprir. Então, a lei está aí para isso, não cabe mais o desconhecimento. Eu não sabia, porque a lei está em vigor, tá? Então, o camarada vai lá, baixa a lei, dá uma lida, tem dúvida, procura um advogado, procura alguém de direito, alguém da área, alguém do jurídico, né? Ou deixa aqui nos nossos comentários, a gente vai tirar sua dúvida. Aqui uma explanação bem rápida, bem simples, objetiva. Só que se você tiver dúvida, você pode botar ali nos comentários, a gente vai te explicar, eu vou fazer isso, eu vou dar atenção a quem tiver dúvida, pode ter certeza disso, ok? E deixo aqui uma reflexão,
tá? Então, será que a lei ela está sendo respeitada? Ou ainda existe casos de violação de direito no nosso país? Né? Fica a dúvida. Né? Espero que não, mas e se tiver, denuncie se você souber de alguma coisa, tá? Mas que os direitos do trabalhador doméstico sejam respeitados de forma, pelo menos, na integralidade do que a lei trouxe, ok? E para finalizar, tá? Para finalizar, eu trago aqui uma homenagem, né? Hoje, nessa data, 1º de maio, lá em 1994, tivemos a perca do nosso Ayrton Senna, o Ayrton Senna do Brasil, um dos heróis brasileiros, né, que nos deixou tão precocemente. E é um camarada que deixou um legado muito bom, um legado... Eu mesmo leio muito as suas frases, gosto muito das frases que o Ayrton Senna deixava. Então, inclusive, na postagem seguinte, eu deixo uma frase dele, tá? Vou ficar em silêncio, leia, né? E peça a Deus que esteja em um bom lugar, tá? Então, aqui eu finalizo. Fique com a homenagem para o Ayrton Senna, um dos principais, ou se não, o principal herói brasileiro.